Olá, investidores, sejam muito bem-vindos a mais uma análise semanal. E hoje eu vou te mostrar as principais notícias para você acompanhar ao longo da semana. Também faremos uma breve análise no par euro-dólar e eu vou te ensinar a melhor forma de operar rompimento. Então, se você está gostando desse conteúdo, clique no botão aqui embaixo, inscreva-se no canal, deixe o seu like e siga a corretora VC Trade nas redes sociais. Vamos lá. Na segunda-feira teremos uma agenda esvaziada. Será feriado na Austrália. Na terça-feira teremos dados de IPC da Alemanha, IPC mensal e anual dos Estados Unidos. Então é importante, costuma fazer preço. Na quarta-feira teremos bastante notícias, né, relevantes. Será aí a super quarta do mês. Teremos PIB mensal do Reino Unido, vendas do varejo no Brasil, IPP dos Estados Unidos, estoque de petróleo bruto dos Estados Unidos, que na semana passada veio positivo, porém, Estados Unidos ainda enfrenta uma pequena onda de inflação lá no país, né? Também a decisão da taxa de juros pelo Federal Reserve. Então, é importante a gente acompanhar esses dados, costuma fazer bastante preço nos ativos que estão correlacionados de alguma forma com o dólar, tá? Então, teremos projeção econômica do FONC também às 15 horas, declaração do FONC, taxa-alvo de fundos do FED, coletiva de imprensa do FONC. Então, perceba que será uma tarde bem agitada, né, para os Estados Unidos. Então, reduzam as posições com ativos relacionados ao dólar, tá? Então, euro-dólar, libra-dólar, dólar-iene, ouro contra o dólar também. Então, fiquem mais atentos nesse horário por conta dessas notícias. Teremos PIB trimestral também da Nova Zelândia e projeção industrial da China. Na quinta-feira teremos taxa de facilidade permanente de depósito da zona do euro, decisão da taxa de juros da zona do euro, lucro de vendas no varejo dos Estados Unidos, né? Pedido inicial por seguro-desemprego, também importante, índice de atividade industrial do FED da Filadélfia, vendas no varejo dos Estados Unidos e coletiva de imprensa do Banco Central Europeu, que costuma também fazer bastante preço. Então, perceba que a agenda na quinta-feira, das 9h15 às 9h45, teremos bastante notícia, então teremos uma alta volatilidade também no mercado, então tomem cuidado. Na sexta-feira, dia 15, teremos feriado na África do Sul, coletiva de imprensa do Banco Central Japonês e IPC anual da zona do euro. Então, essas foram as principais notícias para você acompanhar durante a semana. Agora, nós vamos para o nosso gráfico. Vamos dar uma olhadinha no euro-dólar. Deixa eu pegar a minha caneta. A análise semanal está aí, pessoal. Então, todos os vídeos de análise semanal, você pode acompanhar a evolução do par euro-dólar, tá? Então, ó, o par, ele veio fazendo topos e fundos descendentes e ele parou aqui nessa estrutura, né? Parou aqui nessa estrutura e rompeu. E é isso que nós vamos falar agora, né? Vamos falar sobre rompimento. Como nós devemos operar rompimento? Nesse caso aqui, no tempo gráfico maior, né? Estamos no gráfico diário, então significa que cada vela equivale a um dia, né? Se a gente aproximar aqui, o preço já está indo retestar. Olha só, o preço já está indo fazer o reteste, né? Que é a confirmação de que essa região aqui de suporte passa a se tornar uma resistência para a gente ter maior liberdade para vender esse preço no gráfico diário. Como a gente faria isso no intraday, né? Traríamos em 4 horas. Então, ó, você pode... Vou dar o passo a passo aqui para você, tá? Identificar a tendência
Vou colocar mais para cá. Identificar a tendência. Então, você identificou a tendência que o preço está. Nesse caso, o preço está em queda, né? Aí, segundo passo, identificar uma estrutura. Então, um padrão figura, né, como, por exemplo, triângulo, retângulo, etc, tá? Então, você precisa ter um olho um pouco mais treinado para isso, tá? Para identificar essas estruturas. Qual a forma mais simples de identificar a estrutura? Olha só. Em uma tendência, você pode simplesmente unir topos e fundos. Então, aqui formou um retângulo, por exemplo. Aqui, outro retângulo. E aqui, um triângulo. Tá? E aí, depois, vem a parte da confirmação. Então, depois que você identificou a estrutura, você vai projetar o seu alvo. E a quarta etapa, aguardar gatilho após o rompimento. Seria o gatilho? Seria um pullback. Então, por exemplo, aqui, ó, nesse triângulo aqui, ó, eu pego, meço o vértice desse triângulo e projeto lá para cima. E qual gatilho que eu aguardo? Eu aguardo o pullback. Então, ó, o preço rompeu, fez o pullback, né, retornou na média de 200 períodos, eu vou comprar para, no mínimo, nesse alvo, tá? No máximo, o alvo dessa região aqui de suporte, que provavelmente pode se tornar uma resistência se o preço confirmar queda. E aí teremos mais um cenário de venda para o euro-dólar no gráfico diário, tá? Então, aqui no intraday, você vai se concentrar em comprar para atingir essa região de suporte aqui em cima. Tudo bem? Uma outra forma de você fazer isso também, tá? Determinar alvo, por exemplo, e é bem mais assertivo, é utilizando o Fibonacci. Então, você pode pegar o Fibonacci, passar de 0 a 100, no sentido do movimento desse último pivô de alta. Olha só. Então, passamos de 0 a 100. E o preço rompeu, né, e foi no primeiro alvo. Inclusive, foi o nosso take da semana, né? Olha só, então, a compra, realizei a compra bem aqui, antes do rompimento, né? Porque teve um pullback antes de sair da estrutura. E vendi aqui próximo do 100% no euro-dólar. Então, você pode ir em tempo gráfico menor, por exemplo, a M15, né? E aguardar, então, o preço voltar aqui mais ou menos no 61,8 de Fibonacci, para depois você comprar, para o próximo alvo, que é o 161,8 de Fibonacci. Aí, o interessante é que você pode ir carregando o alvo, tá? Como assim? Você pode pegar, deixa eu ter um pouquinho maior aqui. Você pode pegar, ó, do 100%. Você vai colocar o 61,8 aqui no último pivô de alta. E o próximo alvo será o 100%. Depois você vai pegar 50%, colocar no último pivô de alta. O próximo alvo, 100. Você pode ir fazendo isso até mais ou menos o 38,2, né? Geralmente
é uma região que o preço respeita bastante antes de corrigir, tá? Então, você pode usar dessa forma e você pode usar o Fibonacci também dessa forma aqui, ó. Você pega 0 a 100 aqui antes do preço romper, tá? Então, 0 a 100 antes do preço romper, olha só, o preço vai no alvo. Então, você vai puxando o Fibonacci para cima, ó. Você vai empurrando para cima. Então, o alvo 61.8, primeiro 100, já foi. Então, você puxa de novo. Próximo alvo, 50%. Próximo alvo. Não, pode, o próximo alvo de projeção, né? 50% para atingir os 100. Depois, próximo alvo de projeção. 38.2 para chegar no 100. E olha só, o alvo do 38.2 chega no 61.8, mais ou menos, bem próximo à nossa região de resistência, tá? Então, o euro-dólar está trabalhando assim. Estamos aí aguardando oportunidades compradoras nessa correção no intraday, né? Então, aqui em 1 hora, 25 minutos, para a gente achar os nossos gatilhos aqui de entrada para poder comprar, tá? Respeitando essa região limite aqui desse suporte que o preço precisa corrigir. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Espero que tenham gostado. Até o próximo. Um abraço e tchau!